E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, agora a gente chegou no terceiro vídeo da nossa série que a gente vai falar sobre eficiência volumétrica. Para a gente entender eficiência volumétrica, a gente tem que entender o que é a capacidade cúbica de um motor. Nesse caso aqui nós temos um motor de 96 polegadas cúbicas, ou seja, cada um dos cilindros tem 48 polegadas cúbicas de capacidade. 48 polegadas cúbicas é o que? A gente tem aqui o pistão no ponto morto superior, e se a gente fizer a descida do pistão até o ponto morto inferior, essa descida que está acontecendo aqui, ele vai descendo até chegar na base do cilindro. Então, 48 polegadas cúbicas é da onde ele estava até onde ele foi. Entre 48 polegadas cúbicas aqui e entre 48 polegadas cúbicas aqui. A cada ciclo do motor, a cada 4 tempos desse motor, ele admite 48 polegadas cúbicas de ar e combustível. Agora eu vou explicar para vocês por que a eficiência volumétrica é tão importante na hora de fazer um remap. Não somente colocar um mapa que engorde a injeção ou emagreça a injeção, é muito importante saber quanto o motor está admitindo. Bom, mas você não falou que vai 48 polegadas cúbicas aqui e 48 polegadas cúbicas aqui? Não, essa é a capacidade do cilindro, mas nem sempre entra a capacidade total. Por quê? Porque a gente tem um hardware de filtro de ar que é muito restrito, a gente tem um hardware que é o escapamento que às vezes está muito restrito, e a gente tem um comando original que permite a entrada somente da quantidade estipulada de ar, através do came dele, que quando a gente troca fica maior e mantém a válvula mais tempo aberta. Facilitar a entrada de ar no cilindro sempre é o melhor caminho. E como é que a gente facilita isso? Primeiro, tendo um filtro de ar de alto fluxo que tenha a capacidade de respirar da forma mais eficiente possível para que o ar esteja disponível. O filtro de ar vai ligado diretamente aqui. Isso aqui é um TBI, ou corpo de injeção, ou coletor de admissão, ou um manifold, como alguns chamam. Esse cara aqui também tem uma limitação. Ele tem um tamanho específico aqui, e ele tem aqui o corpo e o que direciona para o cilindro da frente e o cilindro de trás. Se esse cara aqui tem um tamanho pequeno, tu pode colocar o filtro melhor do mundo. Aqui vai ser um gargalo de entrada de ar dentro do teu motor. Agora também tu pode ter um gargalo quando a gente está com esse coletor completamente carbonizado. Sendo original, vai se perdendo eficiência porque quando o ar entra, ele precisa ter um caminho preferencial para isso. Quanto menor for a turbulência do ar que entra aqui e entra depois no cabeçote, que eu já vou mostrar para vocês, mais eficiente vai ficando. Então, como pré-requisito, a gente precisa ter uma entrada de ar otimizada, ter um caminho do ar otimizado através de coletor de emissão e cabeçotes. Falando do coletor ainda, tem algumas pessoas que fazem um trabalho no coletor, ou trocam ele, aumentam de bitola, ou fazem um trabalho de polimento, um tratamento na parede interna para que o ar sofra a menor turbulência possível. É possível? É possível. Tem ganho? Tem ganho. Muito grande? Não. Não é um ganho muito grande. O ganho grande seria trocar esse coletor por um coletor maior. E existe essa possibilidade também. Depois que o ar passa pelo filtro, depois que o ar passa pelo coletor, ele chega aqui, na galeria da admissão, onde tem a válvula. Vocês podem ver a válvula de emissão exatamente aqui, e a gente consegue ver ela bem pertinho lá dentro. Esse coletor, no caso, vai ser descarbonizado e vai ser feito um assentamento de válvula e um trabalho nessa parede interna para que ela fique o mais lisinha possível, favorecendo para que não haja turbulência do ar ao entrar. Também a gente vê que nesse cabeçote a gente tem uma carbonização excessiva. Lá dentro, em cima da cabeça da válvula, também tem muito carvão, e esse carvão gera turbulência e impede a entrada do ar de forma otimizada. Então vai ser feito um assentamento de válvula, uma descarbonização e um trabalho nessa galeria para que ela gere a menor turbulência possível e o ar entre de forma mais otimizada para dentro do cilindro, que é onde ele é queimado. Ainda falando sobre eficiência volumétrica, a gente tem a questão do escapamento. Então o escapamento vai sair dos cabeçotes
e vai fluir através da tubulação até que ele saia na ponta da ponteira ou do escapamento mesmo inteiriço que vocês tenham colocado na moto. Se esse fluxo não for otimizado, vai acabar gerando uma eficiência menor, porque o ar que está entrando ainda encontra a restrição do ar que está saindo. Como a gente trabalha com fluxo cruzado, muitas vezes, enquanto a válvula de escape ainda está aberta para expulsar os gases, a válvula de ignição já começa a abrir para entrar novos gases. Quanto melhor for a eficiência do coletor de escape, tirando os gases dali, ele cria um vácuo que acaba ajudando a puxar a mistura de ar combustível para dentro do motor. Não raro a gente ter motos que usam comando de válvula, que é diferente do comando de válvula estoque, que tem um escapamento otimizado. Na medição a gente chega a ter a 110% de capacidade. Tá, mas como é que vai entrar 110% de capacidade? O fluxo de saída é tão otimizado que quando ele sai, ele gera um vácuo que acaba ajudando essa entrada. E essa entrada faz com que entre mais ar e combustível dentro da câmara de combustão ou dentro do cilindro do que realmente é a capacidade dele. E agora, concluindo, por que é tão importante a medição da eficiência volumétrica? É o seguinte: pensa que tu tem na tua moto um escapamento original e um filtro original. A eficiência volumétrica desses dois itens é informada através de um mapa de eficiência volumétrica para a tua moto. Então ela vai trabalhar toda a injeção de combustível, as correções e tudo mais em cima daquele mapa. Se tu otimiza a entrada, otimiza a saída, tu vai ter entrada de mais ar e combustível dali. Ou se tu faz um big bore, mais ar e combustível ainda. Por que é aconselhável que se remapeie uma moto quando se troca escapamento e filtro de ar? Porque dentro dessa eficiência volumétrica informada para a moto estoque de fábrica, a gente tem um ganho. E a mistura das áreas, que a gente sabe que já é pobre para atender demandas de emissão de poluentes e tudo mais, fica mais pobre ainda. Mistura pobre gera calor em excesso. Calor em excesso, a gente vai ver depois nos benefícios do remap, é uma coisa que acaba diminuindo a vida útil do motor, das peças móveis e do óleo da tua moto. Então, quanto mais frio em temperatura controlada o teu motor trabalhar, mais eficiente, menos desgaste e muito mais conforto terá na pilotagem e no ganho de potência.